Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos falar sobre ataques russos no centro da Ucrânia e em Kiev, Putin anunciando um cessar-fogo simbólico de 3 dias em maio, mas Zelensky retrucando e exigindo uma trégua real imediata. Vamos falar também sobre a reunião dos BRICS no Brasil, tentando reagir à guerra comercial iniciada por Trump, enquanto Espanha e Portugal enfrentam um blackout histórico que acende o alerta sobre segurança energética da Europa. Na África, vamos falar do retorno da atuação do Boko Haram e do conflito na Nigéria. Bom, gente, segundo autoridades ucranianas, ataques de drones russos mataram uma menina de 12 anos no centro da Ucrânia e feriram 3 pessoas na capital Kiev durante a noite. Um drone atingiu um prédio residencial no distrito de Samarivsk, na região central de Dnipropetrovsk. Segundo o serviço de emergência da Ucrânia, moradores resgataram a menina dos escombros, mas ela morreu a caminho do hospital. O Serviço de Saúde ucraniano publicou fotos de socorristas examinando os destroços. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, 7 drones foram derrubados na região. No geral, a Força Aérea da Ucrânia disse que a Rússia atacou a Ucrânia com 100 drones durante a noite e unidades da Força Aérea teriam abatido 37 deles. Dessa vez, eles não comentaram sobre guerra eletrônica. Serviços de emergência também foram chamados ao extenso distrito de Desnyansk, no nordeste de Kiev, onde os destroços de um drone destruído causaram um incêndio em um prédio. O chefe da administração militar de Kiev, Timur Tkachenko, disse que os sistemas de defesa aérea foram disparados pouco antes da 1 hora, horário local, gente, mas a Rússia também teve que lidar com ataques, tá? O Ministério da Defesa da Rússia disse que destruiu 91 drones ucranianos durante a noite, sendo 40 deles na região de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia. 2 drones foram abatidos bem perto de Moscou e o resto foi interceptado em outras regiões do oeste e sul da Rússia, além da Crimeia. Como é comum, os russos não falam em danos causados pelos drones, nem no número de drones enviados pela Ucrânia, Apenas ditam o número dos que foram abatidos. Bom, gente, no meio disso tudo, Putin anuncia uma pausa, ou pelo menos uma promessa de trégua. Ele prometeu um cessar-fogo completo por 3 dias, entre 8 e 10 de maio, para marcar os 80 anos da vitória soviética na Segunda Guerra. Segundo o Kremlin, todas as hostilidades serão suspensas nesse período e a expectativa é que a Ucrânia também respeite essa trégua. Mas será que vão respeitar mesmo? Zelensky parece que não ficou nada satisfeito com essa ideia. Disse que o cessar-fogo deveria começar já e durar pelo menos 30 dias. Ele afirmou que valoriza vidas humanas, não desfiles. O presidente ucraniano acredita que a proposta de 3 dias é só uma tentativa de garantir tranquilidade para Putin desfilar no 9 de maio, o famoso dia da vitória da Rússia. E aqui, gente, vale uma observação. Desfiles públicos com grande concentração de pessoas realmente é uma situação pouco recomendável em tempo de guerra, Será que a Ucrânia vai respeitar, principalmente depois de ataques feitos pelos russos contra a concentração pública de militares que teriam ocorrido recentemente? Bom, eu, no lugar de Putin, pensaria 2 vezes antes de organizar desfiles públicos. Bom, gente, uma área que também tem sido palco de disputas crescentes tem sido Sumi, Só nas últimas semanas teve ataques com 35 mortos em Sumi e mais 12 em Kiev. Segundo o governador Oleg Hirov, as tropas russas estão tentando criar uma zona tampão no nordeste da Ucrânia, ali na região de Sumi, justamente na fronteira com Kursk. Só que até agora, segundo ele, eles não conseguiram grandes avanços. 4 vilarejos, Juravka, Veselivka, Basivka e Novenk, estão nessa chamada zona cinzenta, ou seja, áreas contestadas, mas que não estariam sob controle russo. Quando falamos disso, gente, é que já houve anúncio de avanço e até de tomada do controle de algumas dessas regiões pela Rússia, mas ainda não houve confirmação independente ou reconhecimento por parte da Ucrânia. Quem imaginava, hein, gente? O Canadá, que sempre foi um parceiro, quase um irmão dos Estados Unidos, passa a vê-lo como adversário. É nesse contexto que rolaram as eleições no país após a renúncia repentina do primeiro-ministro que havia sucedido Trudeau. Mark Carney, que foi eleito primeiro-ministro do Canadá nesta terça-feira, dia 29, não perdeu tempo. No discurso de vitória, ele mandou um recado direto e reto. Falou que Trump está tentando quebrar o Canadá para depois dominar as terras, os recursos naturais e até a água do país. E disse com todas as letras, isso não vai acontecer. Como temos visto, as tarifas e as ameaças que o Trump vem fazendo mudaram completamente o cenário político no Canadá, Até pouco tempo, quem estava na frente era o Partido Conservador, com o Pierre Poilievre. Mas aí, com essa onda de tensão, o Partido Liberal do Carney ganhou força. Muitos canadenses passaram a acreditar que ele era o cara mais preparado para lidar, tanto com a crise econômica quanto com as provocações vindas dos Estados Unidos.
E, gente, olha só o tamanho da virada. O Partido Liberal conquistou 168 assentos no parlamento. Não é a maioria absoluta, que seria de 172, mas é um resultado enorme, principalmente considerando como as pesquisas estavam no começo do ano. Já os conservadores ficaram com 144 assentos. Em seu discurso, Kearney bateu muito na tecla de união. Ele disse que vai governar com todos os partidos, todos os territórios e também com a sociedade civil. Prometeu trabalhar para acabar com a divisão e a raiva que, segundo ele, marcaram o passado recente do Canadá. E ainda reforçou: somos todos canadenses. Bom, não sei se vocês lembram, mas na semana passada Trump chegou a dizer que se os Estados Unidos parassem de comprar produtos canadenses, o Canadá deixaria de existir como país, né? E isso acabou provocando uma onda de nacionalismo no Canadá que impulsionou ainda mais a campanha dos liberais. Os canadenses estão pesquisando, gente, a origem dos produtos expostos nas prateleiras dos mercados para ter certeza de que o produto não teve origem nos Estados Unidos. E Kearney aproveitou essa onda no discurso, né? Deixou claro que essas ameaças de Trump não são teoria da conspiração, são, na verdade, problemas reais e urgentes. E disse que vai trabalhar junto com todos os canadenses para defender o país. E disse que é uma ideia maluca essa do Canadá virar o 51º estado americano. Bom, gente, Espanha e Portugal enfrentaram o pior apagão da história deles, né? E a situação foi tão séria que levantou até a suspeita de ataque T. Bom, para vocês terem uma ideia da gravidade, o apagão foi tão repentino que em 5 segundos, 60% da demanda de energia da Espanha simplesmente desapareceu. Foi bem no meio do dia e deixou milhares de pessoas presas em elevadores, sem telefone, sem metrô, um verdadeiro caos. Ao amanhecer, as luzes já tinham voltado, as escolas reabriram e os trens começaram a funcionar de novo, mas a vida ainda estava meio longe do normal, né? A rede elétrica da Espanha, a REE, já descartou que tenha sido ataque cibernético. Só que a justiça espanhola e o próprio primeiro-ministro, o Pedro Sánchez, ainda estão investigando se pode ter sido um atentado. E o premier foi claro, né? Pediu calma para eles não fazerem afirmações precipitadas. Ele disse: a gente vai descobrir o que aconteceu naqueles 5 segundos. O que a REE falou até agora é que 2 falhas aconteceram em usinas solares no sudoeste da Espanha, o que acabou desestabilizando o sistema e cortando a conexão elétrica com a França. E aí começou a discussão pesada, né? Será que o excesso de energia renovável deixou o sistema mais vulnerável? Alguns especialistas acham que sim. Afinal, a Espanha é líder em energia solar e eólica, mas tem pouca bateria de armazenamento, ou seja, muita energia que é gerada, mas pouca capacidade para guardar. Para completar, a Arredeia, que controla a rede elétrica, já tinha alertado lá em fevereiro que o sistema podia se desconectar com facilidade justamente por causa dessa alta dependência de renováveis sem infraestrutura de resposta rápida. O Banco RBC já estimou que o apagão pode ter custado entre 2,25 a 4,5 bilhões de euros para a economia. As consequências foram pesadas. A fábrica da City em Barcelona só voltou a operar de madrugada e ainda sem força total. Já a Volkswagen, na região de Navarra, perdeu um dia inteiro de produção, cerca de 1.400 carros que deixaram de ser fabricados. E, gente, teve até estado de emergência. Foram 30 mil policiais espalhados em várias regiões da Espanha para tentar organizar a situação. Em Madrid, a prefeitura botou ônibus de graça nas ruas, distribuiu cobertores e água nas estações. Em Portugal, parece que o impacto também foi grande, né? Mas a recuperação foi um pouco mais rápida. Os hospitais voltaram a funcionar, os aeroportos estavam operando mesmo com atrasos, e o metrô de Lisboa recomeçou suas atividades aos poucos. Agora, tem gente batendo realmente no governo de Sánchez. O líder da oposição, Alberto Núñez Feijóo, já aproveitou para dizer que o governo devia repensar essa história de fechar as usinas nucleares. Segundo ele, se tivesse mais energia nuclear disponível, talvez o apagão não tivesse sido tão grave. Vocês sabem, né, que esse é um dilema que também tem atingido a Alemanha, né? Já tem gente arrependida dessa ideia de desativação das usinas nucleares, principalmente após a crise do gás russo. Mas Sánchez disse que o que aconteceu foi um evento excepcional dentro de condições normais. Bom, gente, vamos dar um pulinho na África, porque o Boko Haram e o rival ISWAP, que é uma facção surgida do próprio Boko Haram, estão voltando a agir com mais força, e isso tem deixado os especialistas em segurança bastante preocupados, hein? Segundo analistas, esse novo ciclo de ataques mostra que esses grupos jihadistas estão não só se reestruturando, mas também modernizando suas táticas.
Nós estamos falando, gente, de drones armados e de dispositivos explosivos plantados em rodovias. Isso mesmo, tecnologia de guerra sendo usada contra civis e militares num padrão que lembra outros conflitos bem mais organizados. Só no último fim de semana, pelo menos 22 pessoas foram mortas em ataques nas regiões de Adalma e Borno. E na segunda-feira seguinte, mais 26 perderam a vida quando um explosivo atingiu 2 veículos também no estado de Borno. E isso não é um caso isolado, hein? Desde janeiro já são dezenas de mortos em ataques do tipo. Agora, Borno, como vocês sabem, é o coração dessa insurgência que já dura mais de 15 anos, né? O governador do estado, Zulum, foi bem direto. Ele disse que os insurgentes estão ganhando terreno e que a resposta militar tem sido praticamente inexistente. Isso levanta aquela pergunta: por que o exército nigeriano não está conseguindo conter esse avanço? Segundo James Barnett, que é pesquisador do Hudson Institute e faz trabalho de campo sobre segurança na Nigéria, os dois grupos, tanto o Boko Haram quanto o ISWAP, estão mais ousados. Eles demonstraram estar com acesso à tecnologia mais avançada, o que para ele indica também mais financiamento vindo do chamado Estado Islâmico, principalmente no caso do ISWAP. No mês passado, os insurgentes usaram drones para atacar um posto militar perto da fronteira com Camarões e vários soldados acabaram mortos. Isso mostra um salto importante nas capacidades operacionais desses grupos. O pesquisador francês Vincent Faucher, do CNRS, que já entrevistou ex-combatentes, trouxe uma informação bem interessante. Segundo ele, há relatos de que conselheiros do próprio Estado Islâmico estariam no terreno orientando o ISWAP. E a gente já viu esse tipo de movimentação acontecer em outras frentes de conflito, né? No Sahel, por exemplo, e os efeitos são bem parecidos. Mudança de tática, uso de armamento mais moderno e ataques em escala maior. Desde 2016, o Boko Haram e o SWAP estavam travando uma guerra interna entre eles, né? Uma disputa de poder. Mas agora, segundo Faucher, eles estão menos focados nessa rivalidade e mais concentrados em atacar alvos externos. Isso inclui civis, militares e infraestrutura nigeriana. Na última sexta-feira, o governador Zulum alertou que os militares estavam se reorganizando na área do Lago Chad e nas colinas de Sambisa, regiões de difícil acesso, bem próximos da fronteira com Camarões. Até o momento, o exército da Nigéria não respondeu aos pedidos de posicionamento da imprensa. Segundo o Malik Samuel, que é pesquisador do Good Governance da África, os jihadistas demonstraram impressionante capacidade de adaptação. Ele comentou que esse ressurgimento lembra fases anteriores, quando os militares deixavam de esperar o exército atacar e partiam eles mesmos para a ofensiva, impondo o ritmo do conflito. Bom, gente, para quem não sabe, está rolando na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro a reunião dos BRICS com a participação dos chanceleres do grupo, ou pelo menos de alguns, né? O grande diferencial dessa reunião é o contexto da guerra tarifária declarada por Trump e o caos comercial que ela está espalhando pelo planeta, né? Bom, essa é uma das primeiras reuniões do BRICS desde que o grupo passou de 5 para 11 países membros. Isso mesmo, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora também fazem parte Arábia Saudita, Indonésia, Irã, Emirados Árabes, Egito e Etiópia. Só que nem todos enviaram seus chanceleres, né? Por exemplo, a Arábia Saudita nem apareceu e outros mandaram representantes de escalão mais baixo. Quem está marcando presença de peso mesmo é o Lavrov da Rússia e o Wang Yi da China. Como é bem comum em diplomacia, está rolando mesmo uma mistura de cautela e firmeza no discurso. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, afirmou na abertura que os BRICS têm que ser uma força de paz, não um bloco de confronto. Ninguém citou o nome Trump diretamente, mas todo mundo sabe que ele é o alvo da insatisfação, né? O embaixador brasileiro Maurício Lírio explicou que os ministros estão tentando costurar uma declaração conjunta para reforçar a importância do comércio multilateral e criticar medidas unilaterais, sem citar os Estados Unidos, mas deixando o recado bem dado. Um detalhe importante dos debates é a ameaça de Trump de taxarem até 150% os produtos dos países dos BRICS, caso eles criem uma moeda própria para substituir o dólar. Essa ideia, gente, já foi até mais discutida, mas hoje ela está meio engavetada. Por incrível que pareça, a resistência vem principalmente de China e Índia, que não estão muito animadas com a ideia de dividir poder monetário, né? Só que, mesmo sem moeda única, o bloco está se movimentando. Lavrov contou, numa entrevista, que 90% das transações da Rússia com os BRICS já são feitas em moedas locais, rublo, yuan, rúpia, qualquer coisa, menos dólar. Isso mostra que a ideia de desdolarizar as relações comerciais não morreu, ela só mudou de forma.
E Lavrov ainda ironizou as sanções ocidentais, dizendo que o que eles estão fazendo é natural diante do cerco econômico do Ocidente contra os países indesejáveis. No caso do Brasil, mesmo dizendo que não quer escolher entre Estados Unidos e China, o governo brasileiro está de malas prontas para visitar justamente dois pesos pesados dos BRICS. Vai à China de novo e também à Rússia, onde será um dos convidados de honra no desfile dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, hein? Naqueles dias da proposta de Putin, né, de fazer um cessar-fogo de 3 dias. Então, não sei se vocês lembram, Lula teve que cancelar a última viagem para lá para a Rússia por causa de um acidente doméstico, né? Bom, parece que ele tentou um telefonema para o Zelensky para não passar a ideia de parcialidade no conflito ucraniano, mas, ao que tudo indica, Zelensky não foi muito receptivo, não. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, também lembrou de outros 2 pontos urgentes, as guerras na Ucrânia e em Gaza, e pediu que tudo seja resolvido via negociação. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.